Então, ok. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos vendo agora, esse é o programa Como é o seu projeto? Esse é um piloto desse programa. Na verdade, a gente está iniciando esse projeto novo agora aqui no canal da escola. E a gente pretende receber toda semana um professor coordenador do projeto PCE 2020. A gente sabe que 2020 está sendo um ano difícil para todo mundo, é um ano complicado, a gente tem pandemia, a gente tem distanciamento social, a gente tem as consequências sociais e econômicas disso, mas mesmo assim a FAPEAM continuou com o seu edital do PCE para 2020 para fomentar os projetos, e tivemos um número recorde tanto de inscrição quanto de projetos aprovados para esse ano no estado do Amazonas. Então, são mais de 600 projetos no estado do Amazonas e mais de 1.800 alunos atendidos. Então, na nossa escola, a gente teve a grata felicidade de termos 10 projetos inscritos, aprovados no PCE 2020, e é com alegria que a gente recebe hoje uma professora que faz parte do nosso quadro, é uma excelente profissional, uma excelente pessoa, acima de tudo, a professora Dariane Santos. Nós vamos ouvi-la hoje a respeito do seu projeto, e ela vai falar conosco como é que está sendo essa jornada, né? A gente iniciou o ano de 2020 pensando que seria um ano como todos os outros, e aí nós fomos pegos de surpresa por esse furacão que foi a pandemia, mas conseguimos escrever os nossos projetos, e agora na volta nós selecionamos os alunos, estamos na fase da submissão de bolsas, e vamos em frente. Então, eu quero dar aqui o boa tarde, que nós estamos gravando aqui à tarde, né? A professora Dariane Santos. Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bem, olá a todos. Professora, tudo certo. Professora Dariane, assim, algumas perguntas que não estão na pauta, né? Mas que fazem parte aqui do nosso desenho aqui do nosso programa. Você já tem quanto tempo já de magistério, professora, de carreira? Pouquinho tempo, eu iniciei em 2016, então estou com 4 anos agora. Ah, que legal, que legal. Mas a alma de professor sempre esteve presente em todo mundo que tenta essa carreira, né? Eu posso imaginar que você, enquanto adolescente, jovem, já vislumbrava, né? O fato de estar hoje numa sala de aula, ou não, pode ter sido pega de surpresa enquanto gostava da profissão. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu, depois que estava numa profissão, e comecei a gostar realmente dela. Mas é muito interessante essa carreira de professor, né? São muitos desafios e muitas felicidades, né, professora? Isso mesmo. No início, né, como eu sou formada em ciências biológicas, a intenção era fazer pesquisa de fato, né, trabalhar como pesquisadora. Mas aí, no decorrer do caminho, surgiu essa oportunidade de trabalhar com a educação e acabou que eu passei a gostar muito dessa área e eu estou bem contente com a minha escolha. Que bom, que bom. E nós aqui do Sérgio Pessoa, a gente tem esse carinho, né? Pelo nosso aluno, a gente se trata realmente como uma comunidade, então para nós é uma felicidade ter essa companhia dos alunos, né? E é bem legal trabalhar aqui. Professora, o nome do programa é Como é o seu projeto? Ele poderia ter vários nomes, né? Conte o seu projeto, apresente o seu projeto, mas geralmente essa frase, que talvez gramaticalmente não seja mais adequada, mas é justamente essa frase que o aluno pergunta para a gente: professora, como é que é o seu projeto? Ainda fala assim, né? Como é que é o seu projeto? Então, qual é o seu projeto? Né? Então, e para nós essa dúvida às vezes do aluno é uma oportunidade da gente expressar para ele aquilo que a gente vem pensando e aquilo que a gente vem construindo, né? Mas eu queria voltar um pouco antes de falar sobre o projeto desse ano, para você contar um pouco da tua experiência enquanto coordenadora de projetos PCE. Você já teve outros projetos aprovados, e como é que foi para ti essa experiência?
Bom, eu já participei de 3 editais do PCE. No primeiro foi no ano de 2018, trabalhando com uma outra área de estudo, que é a química. E nesse ano eu desenvolvi um projeto que foi criar uma tabela periódica com ilustrações. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês rapidamente o que a gente produziu. E o bacana de tudo é que esse trabalho ele foi realizado com turmas do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, e o resultado foi bem legal. Pedi para eu mostrar. Então, aqui eu tenho essa tabela periódica. Nela, além das informações convencionais de período, família, o nome do elemento químico e outras informações, a gente adicionou também aqui a utilidade, onde que esse elemento químico ele é empregado. Isso com o objetivo de facilitar o ensino e a aprendizagem, né, da tabela periódica, que é um dos assuntos de química que é bastante complexo. Então, isso aqui seria para o aluno poder associar melhor como que esse elemento químico ele é utilizado. Então, esse trabalho foi de 2018, e aí, em 2019, foi desenvolvido um outro trabalho, agora com uma horta, foi aqui já no Sérgio Pessoa. E aí, nós montamos a estrutura de uma horta, e a questão aqui era a utilização de uma irrigação inteligente, que foi feita aqui inicialmente por uma aluna do 3º ano, onde ela desenvolveu um irrigador que conseguia detectar a umidade do solo, e aí, então, a gente utilizou esse trabalho que ela fez anteriormente para trabalhar também no PCE. Então, a aluna aqui é a Thaís e o Rayan, que desenvolveram esse projeto do irrigador aqui, e aí nós utilizamos ele para a nossa horta no ano de 2019. Então, esses aí são os 2 trabalhos. E aí, agora, a gente está com esse novo projeto, que eu vou falar daqui a pouquinho, o que se trata. Muito legal, muito legal. Eu só queria voltar um pouquinho, professora, para você contar um pouco dessa tua experiência com o público do EJA, né? No teu caso, imagino que era o EJA noturno, não é isso? O público noturno. E como foi para ti desenvolver um projeto de iniciação científica, primeiro no ambiente do turno noturno, né, que a gente já sabe quais são as dificuldades que o turno noturno tem. Às vezes o aluno vem do trabalho, é difícil, o tempo também de aula é menor, é curto, né, são cerca de 45 minutos. Às vezes, quando acontece alguma coisa, não tem aula. Às vezes falta água na escola, falta energia na escola, as vicissitudes da vida que a gente não prevê, que reduzem cada vez mais a nossa participação com o aluno. E segundo, é o público do EJA, né, que tem as suas características específicas e que às vezes a gente ouve falar que o público do EJA é aquele público que tem uma certa dificuldade, porque, enfim, está fazendo resgate de conteúdos, né? E como foi para ti essa experiência com esse público e nesse turno, especificamente? Certo. Bom, isso aqui foi uma coisa bem nova. Geralmente, o que acontece com a educação de jovens e adultos é que é feito aquele ensino mais tradicional, né? O professor vai lá passar o conteúdo, geralmente, devido a todas as situações que você falou, o tempo reduzido de aula e uma série de outras coisas, e até o tempo que a gente tem disponível para dar todo o conteúdo, então acaba sendo reduzido. Então, essa foi uma das dificuldades, né, que eu encontrei. Mas aí, você empregar essa iniciação científica no EJA é uma coisa que é importante para o desenvolvimento deles, né? Então, muitos deles já passaram por uma série de dificuldades, estão acostumados só a ter aquele ensino mais tradicional, mas no caso, esses alunos eles tiveram a oportunidade de fazer algo que diferenciou, né? Algo bem diferente. E, assim,
Não foi tão complicado, essas alunas, foram 3 alunas que fizeram esse trabalho comigo, eu realmente fiquei bastante surpresa com o desempenho delas, realizaram uma pesquisa bibliográfica para saber o uso desses elementos químicos, e depois fizeram toda a parte de montar a tabela periódica, então eu estava ali sempre orientando, mas quase que 100% o trabalho foi delas, que desenvolveu essa atividade. Então, para a gente poder desenvolver esse projeto, a gente tinha que chegar um pouquinho mais cedo, as aulas começavam às 7 horas, e a gente chegava por volta das 17 horas na escola, e nós tínhamos todas essas 2 horas para poder desenvolver esse trabalho. Então, foi muito bacana, foi uma experiência bem interessante. E que pode ser empregada, né, por outros professores, né? A gente não pode só pensar em dar aula o tempo todo, mas realizar experimento, envolver esses alunos na iniciação científica, que é bem importante. É muito interessante, né? Porque às vezes a gente, quando vem a dificuldade inicial, é claro, no Brasil, de você fazer iniciação científica na escola, e a gente vê que toda uma questão legal, jurídica, questão de legislação da educação, carga horária, essas questões todas, que às vezes podem ser impeditivos, né, da gente realizar, às vezes, uma função como essa, mas que o professor, de posse da motivação, né, possuído pela motivação, ele consegue gerar os meios, né? No caso, você chegava mais cedo na escola e as alunas também, né? E puderam desenvolver o seu projeto aí nesse período de tempo que vocês criaram, né? Que vocês inventaram, né? Então também utilizaram dessa oportunidade. E no irrigador aqui com a Thaís e o Ryan, né? Já vinham do projeto Maker, então já tinham desenvolvido alguma coisa no projeto Maker. E aí você pôde desenvolver esse projeto da horta com eles, e foi muito legal, foi muito bacana ver esse empenho, ver essa dedicação dessa pequena equipe, mas é interessante como é a ciência, né, Darine? Porque você está com uma equipe pequena, mas que está desenvolvendo um projeto que é absolutamente inovador, né? Isso mesmo. Então, esse do irrigador foi bem legal, pena que a gente não teve tempo necessário, né, para ter um resultado mais satisfatório, mas é uma ideia inovadora essa questão do irrigador para utilizar na horta, em jardim, enfim. Muito bem. E para esse ano, Darine, tem uma pergunta que eu coloquei lá, assim, qual foi a tua motivação para participar do edital esse ano? Eu coloquei essa pergunta mais considerando o tempo que a gente está, né, assim, todo ano a gente tem que, poxa, será que eu vou me inscrever novamente esse ano, passar por toda aquela burocracia, levar menino ao banco, e assim, se motivou para participar esse ano novamente? Sim, como no início do edital a gente ainda não estava tendo toda essa quantidade de casos, né? Estava no início ainda da pandemia, a gente nem imaginou que chegaria ao ponto que está hoje. Então, o que me motivou a desenvolver esse trabalho que nesse ano será com educação ambiental, porque é um tema que eu acho super importante, qualquer professor trabalhar em sala de aula, para poder conscientizar os alunos sobre temas relacionados ao meio ambiente. Então, é uma coisa que eu já vinha trabalhando em anos anteriores, sem ser no PCE, desde a faculdade, e aí esse ano eu resolvi trabalhar com esse tema, que tenho certeza que vai ser bem desenvolvido, apesar do nosso tempo, né, um pouquinho reduzido. Muito legal. Então o título do teu projeto esse ano percepção, sensibilização e implantação da coleta seletiva no SET Sérgio Pessoa. E aí, como o título já diz, o objetivo dele... A gente vai ter que... Já posso ir adiantando o que a gente vai fazer? Vamos lá. Bom, então, primeiro, né, a gente vai, eu e meus alunos, vamos identificar com um determinado grupo de alunos, ainda devido à questão da pandemia, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, mas o que nós vamos fazer inicialmente é essa parte da percepção. O que os alunos entendem por educação ambiental, por coleta seletiva, o que eles já fazem em relação ao meio ambiente, se eles já fazem alguma coisa, se eles têm
esse pensamento de preservar, coisas desse tipo. Então, essa é a questão da percepção. Depois, a gente vai trabalhar com a sensibilização. A partir do resultado dessa primeira parte, aí nós vamos iniciar a sensibilização, para, a partir do que nós identificarmos, né, fazer a sensibilização. E, posteriormente, fazer a implantação da coleta seletiva. Legal. Os bolsistas do PCE são 3 alunos, né, que recebem a bolsa para participar dos projetos de iniciação científica. Eles participam conosco 5 meses, né? E quem são os teus bolsistas desse ano, Dariene? São 3 meninas, apesar do trabalho ser bem complexo, né? São 3 meninas e temos 2 alunas do segundo ano 1, que é a Júlia Luize e a Camille Adriele, e uma aluna do segundo ano 4, que é a Kailane Vieira. Então, elas serão minhas bolsistas. E elas foram escolhidas aí especialmente para participar desse projeto, né? Tu teves algum critério para essa escolha? Foi desenvolvimento na sala? Como elas se dedicavam à disciplina? Como é que foi esse processo de escolha? Sim, eu selecionei a partir disso daí. Então, primeiro eu fiz uma entrevistazinha básica com elas, né, se elas gostavam do tema, se elas já faziam alguma coisa em relação ao meio ambiente, e aí apresentei o trabalho para elas e elas toparam fazer parte dessa atividade. Então, e elas são alunas que são bem dedicadas, que apresentam bom desempenho na minha disciplina e também em outras, então são fatores que foram importantes para eu escolher essas alunas. Que bom, que bom. E aí, quais são os resultados assim que você espera obter com o teu? É claro que como tudo muda, né? Assim, até nos anos normais, que a gente chama de normais, né, os anos correntes normais, os resultados às vezes são outros que a gente espera, e ainda mais num ano como esse, que a gente tem pandemia e tudo mais, né? Mas quais são os resultados que você espera obter com o teu estudo? Certo. Bom, eu espero que com o nosso trabalho a gente estimule boas práticas ambientais e que esses alunos que participarem, eles tenham uma atitude mais consciente em relação ao meio ambiente e em relação àquilo que a gente vai fazer. Então, nós vamos iniciar essa implantação da coleta seletiva. Para isso, a gente vai colocar caixas de papéis para fazer essa coleta do papel. Então, não vai ser... o que a gente vai coletar vai ser papel e plástico, que são coisas mais fáceis de poder trabalhar. E aí, então, nós vamos mandar esse material para a reciclagem, né? Então, tem uma cooperativa que se chama Nova Recicla, que vai auxiliar a gente nisso daí. Então, nós vamos coletar esse papel, fazer a pesagem dele e enviar para essa cooperativa. E além dessa questão de sensibilização que a gente pretende fazer, de recolher esses materiais, porque provavelmente eles iriam para um lugar inadequado, iriam ser levados lá para o aterro sanitário e não iam ter a possibilidade de passar pelo processo de reciclagem, né? Então, além disso daí, a gente também vai desenvolver um jogo, né, um jogo de tabuleiro, que com essa temática, né, vamos ter, nesse jogo a gente vai colocar informações que vão também fazer essa parte de educação ambiental, fazendo com que as pessoas tenham conhecimento do tema, que identifique aquilo que pode, aquilo que não pode fazer. Então, esse é o que a gente espera como resultado desse trabalho. Ah, que bom, que ótimo. E nesse tempo, não só que a gente está vivendo essa questão do vírus, mas esse tempo que a gente observa que o número de queimadas tem aumentado, né? A questão da reciclagem de papel é imprescindível para a gente, enfim, cuidar um pouco melhor da nossa natureza, né? Dariene, deixa eu te aproveitar um pouquinho. A professora Dariene desenvolveu um projeto que foi muito conhecido no ano passado, que foi o Cão Ciência, né? E assim, imagino que você deve ter colhido bons frutos lá daquele projeto. E eu quero te perguntar se o Cão Ciência ele sobrevive, ele vai ser reformulado. Como é que tá o Cão Ciência? Bom, o Cão Ciência está aí, ainda está vivíssimo. Esse ano talvez a gente não consiga realizar muitas atividades, né? Porque não pode ter eventos, pelo menos por enquanto. Então, a gente vai ficar talvez um pouquinho mais parado, de repente, no finalzinho do ano, novembro, a gente volte à atividade.
Mas, para 2021, se tudo der certo, a gente vai continuar a atividade e talvez esse ano a gente ainda tenha a exposição dos nossos pets, tá? A segunda edição da exposição Nossos Pets. Embora a gente talvez não consiga trabalhar todo aquele conteúdo do Campo Ciência, mas a gente pode fazer essa exposição tranquilo. Mas Campo Ciência está muito vivo. Muito bom, muito bom. Eu vou pedir daqui a pouco da professora Dariene todas as redes sociais dela, quem quiser encontrar o trabalho da professora Dariene, inclusive como fotógrafa, para você conferir nas redes sociais da professora, e também a gente vai deixar aqui na descrição o link do Instagram do Consciência, para você também se inteirar a respeito desse projeto sensacional da professora Dariene. Professora, a tua mensagem final para quem quiser, para quem estiver aí nos assistindo, para os alunos do Sérgio Pessoa ou não, professores que estão nos assistindo, a respeito dessa participação do PCE, essa importância da participação, né, de você desenvolver ciência na escola. Eu creio que você, como fomentadora dessas questões, né, como alguém que se motiva sempre para estar participando e gerando essas oportunidades, né, imagino que você tenha, né, uma mensagem para trazer para a gente a respeito disso. Sim. Então, é super importante a gente poder participar de qualquer atividade voltada para pesquisa científica. Então, muitas vezes a gente não tem tanta oportunidade, mas o PCL nos dá essa oportunidade de desenvolver a pesquisa científica na escola. Isso, além de nos ajudar como profissional, também vai ajudar principalmente os nossos alunos, né? Então, muitos deles vão para a faculdade e o PCL já vai meio que abrir o caminho para que eles tenham um melhor desenvolvimento mais lá na frente. Então, eu, por exemplo, durante a minha faculdade, eu fiz alguns PIBICs, né, que é o Programa de Iniciação Científica, e isso foi fundamental para que eu tivesse um bom resultado na minha faculdade, para que eu tivesse um bom resultado na minha pós-graduação. Então, é a mesma coisa que acontece com os nossos alunos, né? Então, eles já vão desenvolver esse projeto aqui, e mais lá na frente isso vai facilitar para que eles consigam desenvolver outras atividades. Então, é importante que todo mundo participe, é uma oportunidade incrível de você desenvolver novas ideias, né, e auxiliar os alunos também, você testar ali a sua capacidade de coordenar, de orientar, então, é bem bacana. Bem, gente, Dariene, quero te agradecer novamente por ter aceito esse desafio de dar essa entrevista para a gente aqui. Obrigado por ser a pessoa que está inaugurando esse programa, esse projeto aqui. A gente espera que quem estiver vendo a gente no futuro, que realmente acompanhe o desenvolvimento desses projetos, pergunte, faça as perguntas, se interesse mesmo por esses assuntos, porque vai longe, né? O projeto é de iniciação científica, então é um mundo que se abre para os nossos alunos e para quem quiser vir e participar. Então, muito obrigado, mestre, mais uma vez pela tua participação, viu? Ok. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.